Bom, pessoal, voltamos aqui, consegui a conexão em off com o nosso convidado e ele já está aguardando o convite. Esperar só mais um pouquinho. Mandei o convite já. Daqui a pouquinho nosso convidado está com a gente para iniciar esse bate-papo. Chegou nosso convidado aqui. Vou começar esse bate-papo gostoso da história do jiu-jitsu. Ô, mestrão. Ô, meu amigo, desculpa aí, não sei por que eu não estava conseguindo entrar. Nada, boa tarde. Tem nada que se desculpar não, porque tecnologia é isso mesmo. A gente sempre tem um probleminha e tudo que é ao vivo dá problema, mas vamos que vamos. E hoje, mestrão, desde já agradeço por ter aceito o convite, tá? Agradeço todos os amigos que estão presentes aqui com a gente e nós temos hoje a presença ilustre também, não só a sua presença ilustre, como a do meu mestre que está aqui na minha casa, está acompanhando esse bate-papo nosso aqui, tá bom? Vamos... Ele está aqui, ó, está presente aqui, vai aparecer aqui para o seu conhecer, ó. Mestre, tudo bem, professor? Muito obrigado, grande abraço. Poxa, que bom que você está aqui com a gente. Boa live aí, professor. Valeu, obrigado. Bom, vamos lá, mestrão. O Instagram ele demora um tempinho, vai fazendo a conexão das pessoas e aí a gente vai ganhando tempo, iniciando o bate-papo, porque o tempo da gente é curto, apesar da distância, né? O senhor tem muitos afazeres aí. Não, bom, pessoal... Prazer. Obrigado pelo convite. Valeu, obrigado, senhor. Para todos que estão presentes aqui e os demais que vão chegando, vão conhecer essa pessoa que está sendo entrevistada hoje aqui. Ninguém mais, ninguém menos que Pedro Valente. Tá? Ele é discípulo direto, se eu estiver errado, o senhor me corrija, discípulo direto do mestre Hélio Gracie, tá? E tem muita história para contar nesses anos de estrada na arte suave. Então, vou fazer uma pouca apresentação, que a gente tem um tempinho de 40, 45 minutos, e vou deixar a palavra com o senhor, mestre. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o meu convite. A palavra é sua. Obrigado, Fábio. Queria te agradecer por essa oportunidade. E eu já venho militando no jiu-jitsu há anos. Eu tive a honra de ter o grande mestre Hélio Gracie como professor, quase como se fosse um avô da relação de grande amizade que ele tinha, tanto com o avô, que foi o primeiro valente, juntamente com o irmão, a treinar em jiu-jitsu, e também o meu pai, que se tornou o melhor amigo do Hélio Gracie. Eles eram realmente inseparáveis. E eu nasci, juntamente com meus irmãos, nascemos nesse ambiente. Sim. Ali, realmente, crescer dentro não só do tatame, aprendendo as técnicas do jiu-jitsu, como também a filosofia do jiu-jitsu, que foi tão importante nas nossas vidas. Então, é um prazer estar com você e poder responder suas perguntas, trocar algumas ideias, porque o jiu-jitsu é algo que não só faz parte das nossas vidas, mas é a razão principal. Sim, concordo com o senhor, mestre. Tá? E, assim, o nosso bate-papo ele é curto, então não tem como a gente ficar agradecendo todo mundo que o senhor consegue visualizar na tela também. Mas eu quero dar o agradecimento aqui ao mestre de capoeira, mestre Columar, Jorge Columar, tá? Professor universitário na Faculdade Unissuanda aqui do Rio de Janeiro, está dando a presença, ilustre presença dele também nesse bate-papo aqui. Tá todo mundo é amigo, é luta, é todo mundo amigo, é todo mundo família, né? Bom, mestre Pedro Valente, o nosso bate-papo ele é composto por perguntas. Eu dividi tópicos, tá? Selecionados, eu faço a pergunta em tópico para o senhor e o senhor responde de uma forma bem reduzida para a gente ter tempo de fazer todas as perguntas. São, em média, 4 ou 5 perguntinhas, tá bom? Vamos lá, mestre. A primeira pergunta é: como foi o seu início no jiu-jitsu? Eu nem me lembro, porque eu era tão pequeno. Eu acho que dentro da barriga da minha mãe eu já fazia jiu-jitsu de alguma forma. E logo que eu nasci, meu pai já brincava comigo, assim como eu fiz com meu filho. Sempre vai mexer com a perna, dar uma guarda, ensinar ele a virar de barriga para cima.
Então, ali é que inicia o jiu-jitsu, quando o pai já é um mestre, já é um professor. Isso é assim que aconteceu. Sim. Na universidade, eu comecei a tomar aulas particulares com um grande mestre. Aí era uma brincadeira, a gente jogava bola no tatame, ele era muito divertido, sabe? Eu, sem saber, comecei a aprender jiu-jitsu, porque era uma brincadeira, se tornou cada vez mais sério. E é algo que eu me lembro de ter passado mais de um mês na minha vida sem pisar no vestir o kimono. Entendi, entendi. Outro fera braba que está com a gente presente aí é o Babu Arthur Adolfo, carequinha de Copacabana. Você é celebridade. Bom, mestre, então, passando a segunda pergunta, então, já depois dessa introdução de como foi seu início, e a parte de defesa pessoal, que na antiguidade, digamos assim, do jiu-jitsu, lá de onde veio a nata pura do jiu-jitsu, a defesa pessoal era uma coisa muito forte, diferentemente de hoje em dia, porque tem lugares que não preza tanto pela defesa pessoal. O que o senhor pode falar desse ensinamento e a doutrina que o senhor teve com a defesa pessoal ensinada pelo grande mestre Hélio? Nós sempre jiu-jitsu com uma arma de defesa pessoal, uma ferramenta de defesa pessoal, também com uma filosofia. Aspecto, essa expressão, porque o jiu-jitsu tem expressões, como e uma delas é a expressão esportiva. E desde a década de 70 se tornou a principal, a mais praticada. Sim. Não vejo absolutamente nada de errado com isso, principalmente quando o jiu-jitsu é praticado de forma saudável, os praticantes ensinando bons valores, né, a juventude participando do esporte de forma positiva. Eu acho isso ótimo. Agora, a nossa direção, né, a forma que nós focamos é outra. Sim. Uma seja melhor do que a outra, eles são diferentes. Então, o nosso jiu-jitsu ele é para defesa pessoal. E às vezes as pessoas, quando pensam em defesa pessoal, pensam só naquelas técnicas em pé, defesa de faca, defesa de soco. Não, tudo a luta de chão, por exemplo, é defesa pessoal. Concordo com o senhor. Quando a gente faz o nosso rola, né, quando nós treinamos, nós temos sempre a preocupação com o soco, com a cotovelada, mesmo que a gente não esteja trocando soco. Mestre, eu vou pedir um minutinho, senhor, que a conexão da gente está travando, acho que por conta da distância, que o senhor está em Miami, né? Eu vou alternar minha conexão, o senhor aguarda aí mesmo, porque não vai cair a ligação. Só vou passar para o meu 4G, ao invés de estar usando o meu Wi-Fi, para ver se melhora um pouquinho nosso bate-papo. Tá bom. Consegue me ouvir, mestre, agora? Está melhor, não? Vamos ver se fica melhor agora que está no meu 4G. Aí, continuando o que o senhor estava falando, desculpa eu fazer perder o raciocínio. Não, mas está me vendo melhor agora? Está me vendo melhor ou não? Tá melhor, tá melhor. Só o áudio que estava travando, a imagem estava perfeita. Boa. Então, são essas expressões do jiu-jitsu que nós, mesmo que lutamos no chão, como eu dizia, nós temos esse enfoque. Braço e a chave de braço, a passagem mas certas coisas para nós, em vez de focar em pontos, nós focamos na questão Sim. qualquer situação de perigo. Entendi. Muito obrigado pela resposta, mestre. Agora, um tópico que eu costumo dizer que é bastante delicado e prazeroso da gente falar e abordar esse assunto. É o convívio do senhor com o mestre Hélio Gracie, com o mestre Carlos. Acredito que o senhor
vivenciou, teve um convívio com o mestre Carlos também, né? O que o senhor pode falar para a gente? Como é que era o contato com eles? Fala um pouquinho para a gente. Infelizmente, eu não tive, eu pessoalmente, eu conheci o grande mestre. Me dá mais um minuto, mestre, que o meu áudio, a minha conexão tá legal. Acho que o problema de conexão é com a internet do senhor. O senhor pode verificar, por favor? Melhorou? Melhorou? Tá carregando. Acho que vai melhorar agora. Vamos lá. Eu aviso o senhor. Eu saí do Wi-Fi aqui, pode ser que melhore. Então, é ruim, por favor. Sim. Como eu dizia, eu conheci o grande mestre Carlos Gracie, mas não tive a oportunidade de conviver com ele, dada a idade. Então, sim. Mas o meu pai foi grande amigo dele também, conviveu muito com ele. Não só por ter trazido o Rio de Janeiro, ter sido mentor. A alimentação, sou seguidor fiel dessa filosofia de vida que pegar. Então, nós sempre Carlos Gracie, de respeito, de admiração aqui entre os nossos alunos. E o grande mestre, como eu disse, foi um avô para nós. Nós tínhamos com ele, nós passávamos finais de semana, férias dele lá em Itaipava. Ele vinha para Miami, aqui em casa 1, 2 semanas. E tive esse privilégio de aprender jiu-jitsu com ele, que, na minha opinião, era um verdadeiro gênio da arte. Sim. Ele, não só como um pedagogo, como um professor, mas também como um grande entendedor dos princípios do jiu-jitsu, da raiz, da essência do jiu-jitsu, de você lutar sem fazer força, a defesa acima de tudo, o instinto de sobrevivência. Tudo isso ele nos ensinou e uma das maiores honras da minha vida foi poder ter dividido com ele tantas vezes. Mais de 1000 aulas nós tomamos com ele, meus irmãos e eu, e nós sabíamos que estávamos diante dele, respeitamos ao máximo, sabíamos que não ia ficar para sempre. Entendi. Nós não temos nenhum arrependimento nesse sentido, porque usamos o grande mestre enquanto. E você sabe que depois que a pessoa desse plano, aí todos começam a reverenciar, mas quando estavam vivos, não havia tanta reverência. Claro que o grande mestre nós sempre demos valor a ele, não só reverenciamos, mas dávamos valor ao conhecimento dele e aprendíamos com ele, fazíamos para nós, representa um grande diferencial. Entendi. E é uma honra também inigualável, né, mestre? Ser discípulo direto do grande mestre Hélio, né? Isso aí, quem teve esse prazer e essa honra, isso não acontece nunca mais, né? Quem aproveitou, foi lá, bebeu da fonte direta e ponto, né? Aí é só replicar e continuar fazendo refazendo todos os ensinamentos dele, né? Como eu sou um gênio, lá na Rússia, no interior, lá tem uma academia, para dar uma olhada, e tinha uma foto enorme do Gracie na parede. Então, uma pessoa que vai lembrar daqui a 200 anos, quando nós termos, Gracie será lembrado. Uma lenda do nosso vida. Entendi. Nos nossos corações e é isso aí. Honrar o seu. Entendi. E ele foi o maior de todos, né? Dentre outros que tem por aí, né? Flávio Bereg, João Alberto Barreto, Álvaro Barreto, tem outros aí que estão ainda com a gente e que a gente tem que, não digo cultuar, né? Mas respeito máximo sempre e ser grato sempre a tudo que eles deixaram e fizeram pelo jiu-jitsu, né? É verdade. Eu acho que às vezes nós falamos, você começa
Isso porque eles eram irmãos unidos, tempo, fantástico. Então, querer modo, então, uma crescente, dois foram e aí sou discípulos muito importantes da primeira geração. Branco foi grande. Robson, Grey, Pedro Emetério foi o primeiro a receber Sim, sim. Grande mestre. E os que você citou, Sim. o grande mestre Flávio e o grande mestre Álvaro Barreto. Entendi. Ensinam muito. Entendi. Nosso bate-papo tá bom demais, Matt. Só que eu acho que a gente não vai conseguir vencer o áudio. Eu acho que ele vai finalizar nós dois. Pela primeira vez, o áudio, a máquina vai conseguir finalizar nós dois. Puxa, eu faço o áudio está falhando bastante. Mas acontece, né, mestre? É tecnologia, né? É uma máquina. Travou de novo a nossa conexão, mestre. Vamos esperar um tempinho para ver se restabelece. Voltei para o Wi-Fi. Será que melhora? É o que? Trava o áudio? Trava o áudio e a imagem congela, fica rodando, carregando. Tá? Agora travou de novo ela. Está travada de novo. Será que sou eu mesmo? Deve ser, porque eu te vejo perfeitamente. Não trava. Entendi. Mas aí é tecnologia, a gente não pode... Só ela consegue. O dia que não vai, não rola. Mas vamos lá. Quer desligar e ligar de novo para ver se funciona? Senhor? Quer desligar e ligar de novo? Não sei, podemos tentar então. Eu vou derrubar e mando o convite de novo para o senhor então. Tá bom. Tá bom? Só um minuto. Legal. Bom, galera, problema de conexão aí. Vamos ver se fica melhor agora que eu derrubei a ligação. Vou chamar de novo para ver se a gente consegue aqui. Já mandei o convite de novo. Vamos ver se melhora a conexão agora. Esperando ele voltar aqui. Fala do trabalho das crianças dele. É carro-chefe lá dele. Foi a conexão agora. Vamos ver se fica melhor agora com o restabelecimento. Melhor agora, mestre? Para mim está sempre bom, porque eu acho que como o problema é eu não devo nada. Beleza, vamos ver se fica melhor agora. Conforme for, depois eu tento editar o áudio, tento fazer uma coisa melhor aqui para ficar perfeito. Fazer de novo, se a gente quiser fazer mais tarde, um pouco hoje mesmo. Hoje é sábado, eu não incomodo. Beleza. Para fazer isso dar certo aí para o amigo poder. Não, tranquilo, tranquilo. Aqui depois a gente tenta dar um jeitinho, tenta ganhar da máquina. Mestre, dentre todos os tópicos que eu reservei de pergunta, que eu selecionei, tem um que eu quero falar agora e mudar um pouquinho o rumo das perguntas que estavam selecionadas. Vamos falar um pouquinho do projeto do senhor com as crianças. As aulas com as crianças, como o senhor vê o jiu-jitsu para a criança de uma forma geral? Ou sendo criança carente, ou não. O que o senhor pode falar para a gente de experiência? Eu acho que o jiu-jitsu é uma terapia fantástica. É algo que é da minha família. Eu, como professor de jiu-jitsu, ele ensina valores. Sim. Valores éticos, valores morais. Então, dá o exemplo, principalmente. Né? Claro que um professor irresponsável pode ensinar agressividade, pode ensinar violência, pode
dar um mau exemplo. Entendi. É da formação do professor. Sim. Quando ensinado de forma correta, que é as suas raízes e a sua essência, coisa maravilhosa, né? Eu fui beneficiado imensamente pelos... Entendi. Você disse, crianças carentes, por exemplo, que às vezes não Sim. têm idade, não têm bons exemplos em casa, vivem um mundo mais difícil, mais complicado. Essas, então, podem encontrar um caminho através do jiu-jitsu. Eu acho que não há nada. Entendi. Eu citei, mestre. Ficou ruim. Tá um pouquinho ruim. Eu citei criança carente, mestre, porque assim, eu fiz um estudo do senhor, tá, para fazer esse bate-papo, e sei que o senhor tem uma ligação afetiva com a Zona Norte, no Rio de Janeiro. E a gente tem bastante área carente aqui no Rio de Janeiro que as crianças procuram a luta. Por isso eu toquei nesse tópico. É verdade, eu tenho uma ligação grande com a Escola de Samba Portela. Eu sou um apaixonado pelo samba. Sim. Acho que o samba representa, é a maior expressão cultural da música popular brasileira, realmente, do nosso povo. Eu gosto dessa musicalidade, eu gosto muito dessa essência. E a Portela está na Zona Norte, né? Está em Oswaldo Cruz, ali perto. É isso aí. Madureira, Oswaldo Cruz. É mais Madureira do que Oswaldo Cruz. Acho que o Portelão é em Oswaldo Cruz. Mas é Madureira, Portela é famosa por Madureira. Então tá ali. Sim. É a Portela, então é quase Portela, é algo que família, meu pai frequentava ali. Então, nós temos um carinho muito especial. Eu já conversei, inclusive, com o presidente da Portela, que é nosso amigo. Sim. E falamos sobre a possibilidade de ajudar no projeto social. Eles têm um projeto bacana lá, tem aula de artes marciais dentro da quadra da Portela, fazem um trabalho magnífico com crianças carentes. Então, eu já falei com ele, quando eu for ao Brasil, eu tenho muita vontade de visitar a Zona Norte e de contribuir com esse trabalho fantástico. Perfeito. E faço questão de seguir o turístico do senhor na Zona Norte. Muito obrigado. Vamos lá, mestre. Vamos voltar ao nosso foco principal. E agora vamos falar um pouquinho, abordar do assunto, a saída do senhor do Brasil, a chegada em Miami, como o senhor se instalou aí, foi difícil no começo, o que o senhor pode falar da vida do senhor Brasil e Miami? Eu vim para Miami para estudar, na Universidade de Miami. Sim. Jiu-jitsu para mim é... Mas, apesar de eu achar que... 2 meses depois de eu chegar em Miami para morar, o deu o primeiro UFC. Sim. Então aquilo deu um boom no jiu-jitsu e eu, praticando jiu-jitsu a minha vida inteira, comecei a falar amigos. O negócio foi crescendo, eu me formei em Miami, eu tenho o curso. Dedicado aos irmãos, o Guilherme, depois o Joaquim. Foi sim. Até ele morava aqui. Entendi. Mestre, nosso áudio está bem precário. Eu acho que em 25 minutos de bate-papo que a gente tem, eu vou ter que encerrar em definitivo, porque o áudio está finalizando a gente legal, mestre. Vamos fazer o seguinte, se você... Sim. Eu acho que o mais importante, mas talvez por essa questão do palco e tal, não tenha tanta gente. A gente começa melhor e a gente começa de novo. Tem tempo ou não pode? Daqui 1 hora a gente recomeçar de novo o bate-papo? O que você acha? Fica a critério do senhor. Deixa eu só ver. Daqui 1 hora, nós estamos aqui agora no Brasil a 15 horas e 32 minutos. Então, aí para o senhor são 14 horas e 32 aí, né? Seu horário 16h30, 15h30. Tudo bem, 16h30 eu te chamo de novo, pode ser? Pode ser, aí eu vou melhorar aqui a minha internet, porque
porque eu não sei, a internet é que eu estou na biblioteca da academia. Sim. Você deve ter visto várias lives que eu fiz são aqui. E sempre Sim. bem, devo estar com algum problema aqui hoje, mas Beleza. eu sei o quão importante isso é para você e para mim. Beleza. Então, vou deixar a chamada registrada aqui, vou deixar gravado esses 25 minutos e vou deixar a chamada que a gente vai estar voltando daqui a 1 hora para ver se restabelece melhor a conexão e o áudio. Perfeito. E depois, se a outra ficar melhor, aí você pode até apagar essa. Tudo bem, então, meu amigo. Tudo bem. Então, vou encerrar o bate-papo com o senhor. Vou só passar para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui, que daqui a 1 hora a gente restabelece o bate-papo de novo. Legal. Muita gente boa e muita. A Elizabeth Araf foi campeã mundial de hipismo, entrou aí. Muita gente amiga. Tudo bem. E aí, nesse tempinho, para não atrapalhar o senhor, eu passo as perguntas para o senhor para a gente continuar o debate depois. Tá tranquilo. E mesmo eu gosto das perguntas também ao vivo, também não tem problema. Tudo bem, então. Perfeito. Daqui 1 hora eu chamo o senhor de novo. Grande abraço, meu amigo. Desculpa aí qualquer coisa. Nada. Tchau, tchau. Bom, pessoal, o áudio, infelizmente, o áudio atrapalhou o nosso bate-papo. Como vocês viram aí, o mestre deixou a sugestão para daqui a 1 hora eu chamar ele de novo para ver se melhora um pouco a conexão de internet dele e a gente continuar. Conto com a presença de todo mundo. Tá? Agora são 15 horas e 35 minutos, às 16h35, 16h30, 16h35, estaremos no ar de novo para continuar esse bate-papo com o grande mestre Pedro Valente. Obrigado a todos, até daqui a pouco. Bom, vamos lá, pessoal. Voltando aqui para a segunda parte do nosso bate-papo, já que a primeira não foi tão legal por conta de conexão, o áudio estava meio ruim, mas vamos lá. Nosso convidado se propôs a voltar agora para a gente concluir esse bate-papo. Tá? Lembrando a todos que ele está em Miami, tá? Tá bem distante da gente, mas se propôs aí a contar um pouquinho da trajetória dele. Tá? Desde já agradecendo o Vicenzo, que está com a gente presente aí, casca grossa, faixa amarela. Tá? O cara que foi meu professor de futebol na Fitec, Jeter Bernardo, é praticante também de jiu-jitsu. Vamos lá, mandar o convite aqui para o nosso convidado. Fala, Jeter, abração. Vamos lá, pessoal, aguardando a conexão aqui com o nosso convidado. Mestre Pedro Valente. Guardando a conexão, pessoal. Chegou nosso convidado aí. Fosse, mestre. Tudo bem, Fábio? Beleza, vamos lá. Agora que o pescoço está doendo um pouquinho, que o áudio apertou legal e finalizou a gente, né? Mas vamos ver se a gente volta agora. Tá me ouvindo perfeito? Eu tô. Como é que você está me ouvindo? Tá travando. O áudio tá complicado. A imagem trava, o áudio trava um pouquinho, mas vamos fazer de tudo agora para concluir esse bate-papo. Tá?
Tá me ouvindo bem, não? Tá Tô, boa a agora imagem agora sim. ou não? Agora Boa. sim, tá? Vamos lá, Vamos então. lá. Bom, mestre, de tudo que nós falamos, eu vou pedir o senhor para repetir um pouquinho como foi a instalação do senhor aí em Miami. Tá? O senhor já tinha falado, deu para acompanhar. O senhor foi para estudar, mas vamos falar não do lado pessoal, e sim do lado profissional. A parte de academia. Como o senhor instalou a academia? Se o senhor tem noção da dimensão do tatame do senhor, do seu dojo aí, quantas academias o senhor tem por aí? Então, quando eu cheguei em Miami, o Royce Gracie venceu o UFC. E eu, como discípulo do grande mestre Hélio Gracie a vida inteira, eu tinha o jiu-jitsu já naquela época como uma grande paixão. E um Sim, estilo de vida acima de tudo. Então, naquele momento, eu comecei a dar aulas, porque havia uma demanda muito grande pelo jiu-jitsu, até dentro da universidade, que foi onde eu comecei. Formei um clube na universidade, depois uma academiazinha bem pequena mesmo, não tinha nem ar-condicionado, era um calor danado. Miami é igual, é como o Rio de Janeiro, no verão é quente para burro. Você imagina Bangu no verão. poxa, nem fala, 45 graus e parece que está no deserto do Saara. É isso aí. Então a gente realmente começou bem pequeno e fomos crescendo aos poucos. Né? Essa academia que nós construímos foi fruto de muito trabalho, de muito tempo, de dedicação, de muitas aulas, e aí nós fomos crescendo até chegar à nossa academia, que é um prédio que nós construímos especialmente para a prática do jiu-jitsu, para a Valente Brothers, e nós desejamos que esse prédio seja de todos da comunidade do jiu-jitsu, que possam vir a Miami, possam conhecer. Nós temos um museu onde nós contamos a história do jiu-jitsu, desde os Sim, primeiros do jiu-jitsu na Europa, depois aqui no Brasil, o trabalho fantástico dos irmãos Gracie na divulgação da arte, depois a nossa família. Temos uma biblioteca muito extensa também, com livros diversos, inclusive muitos que nós trouxemos do Japão, sim, relíquias. Então, nós fazemos um trabalho muito grande de pesquisa. Inclusive, eu faço parte de um grupo agora com brasileiros que também já há muitos anos fazem esse trabalho de pesquisa. Jiu-Jitsu Raízes é o nome do grupo. A gente, aos domingos, a gente até faz uma live, né? Um bate-papo, sim. um debate sobre história. E esse é um trabalho que a gente gosta muito. E nós queremos que a nossa academia em Miami seja um centro que os praticantes de jiu-jitsu, apaixonados de jiu-jitsu, independente das suas equipes, possam vir, possam dividir o tatame conosco. E para a gente é sempre um prazer receber os praticantes de jiu-jitsu em nossa academia. Entendi. E a área da sua academia, mestre, o senhor falou que é um prédio. Ela é dividida em andares ou é um único andar? Qual a extensão do seu dojo? Então, nós levantamos a academia para fazer o estacionamento embaixo para poder ter mais vaga. Então, no Sim, primeiro nível, né, é a garagem, e aí nós temos a academia principalmente em um andar, que nós temos 3 ringues de aula particular, 2 pequenos e um maior, que pode também ter aulas de grupos pequenos, de 10 e 15 pessoas, dá para comportar sim. bem. E nós temos o ringue principal, que é um ringue que comporta em seminários até 100 pessoas tranquilamente. E Perfeito. cerimônias de faixa, aí pode colocar ali mais de 300 pessoas. É um ringue bem grande. E temos a biblioteca, temos o museu e na laje nós temos um espaço também que nós podemos dar aula lá em cima também. Tem uma grama sintética, dá para fazer exercício, dá para colocar um tatame também, fazer umas aulas lá em cima, ao ar livre. Nós estamos, a academia ela é bem posicionada, ela está perto da praia, relativamente Uhum. perto da praia, a gente consegue ter uma vista para os prédios da praia. E nós também estamos do lado de um manguezal.
que é uma área Sim. protegida, uma reserva ambiental. Então a gente tem esse verde ali, até o ringue principal, ele tem as janelas grandes, então a gente treina, parece estar dentro da floresta. Então é muito, muito positivo, muito... o propósito do nosso jiu-jitsu é o bem-estar mental, físico e espiritual. E estando ali dentro dessa floresta, nós nos sentimos muito bem, os alunos se sentem muito bem. Perfeito. Chegou uma pergunta aqui agora, mestre, de um convidado nosso. É o Sensei Mazinho Moraes. Ele tem um projeto, inaugurou um projeto no sábado passado. Eu tive lá na inauguração, que foi na Vila Olímpica, na Praça Seca, e ele está fazendo uma pergunta aqui para o senhor. Como o senhor vê o crescimento e a importância das outras vertentes de atuação do jiu-jitsu como fator educacional e terapêutico, entre outras coisas? Muito obrigado pela pergunta, professor Mazinho. É um prazer poder contar com você aqui na nossa live. Eu considero essas vertentes muito importantes e é a nossa área de atuação. Né? Existe a expressão esportiva do jiu-jitsu, que está muito difundida, Sim. e nós decidimos focar nesse lado, primeiramente, defesa pessoal, para dar ao cidadão, à cidadã, uma ferramenta de defesa para uma situação de surpresa, uma situação inesperada. Então, ferramentas que realmente funcionem. Né? Para nós, a funcionalidade, a praticidade, a eficiência é muito importante. E, claro, não podemos esquecer da parte terapêutica do jiu-jitsu, através da sua filosofia, que visa o equilíbrio emocional, que visa a saúde do corpo, que visa a paz de espírito através das virtudes morais. Então, nós organizamos uma filosofia do jiu-jitsu, Código 753, que exatamente tem o intuito de ensinar aos nossos alunos a parte filosófica, com origem nos guerreiros samurais do antigo Japão, mas também passando por várias outras culturas de guerreiros, porque a vida é uma luta. E nós devemos enfrentar essa luta da melhor forma possível. Perfeito. E travar o bom combate, a boa luta, sempre para fazer o bem, sempre para ajudar o próximo. E o jiu-jitsu, ele traz isso para os praticantes. Ou digo, o jiu-jitsu deve trazer isso a todos que praticam. Então, como nós sentimos que havia um foco muito grande na parte esportiva e essas outras áreas não estavam sendo tão priorizadas, nós decidimos iniciar esse trabalho, porque lá atrás nós também participávamos de competição, nós também fazíamos essa parte esportiva do jiu-jitsu. E, novamente, não tenho nada contra. Eu acho que quando é bem feito, quando é feito com valores, quando é feito com filosofia e quando beneficia, né, o cidadão, a cidadã, as crianças, eu acho fantástico. Mas nós decidimos ir por um caminho diferente, que eu considero complementar. Sim. Entendi. Mestre, fazendo uma pausa no nosso bate-papo, com todo o respeito que eu tenho na arte marcial e na luta, que é o que devemos privar sempre, quero saudar agora, com muito orgulho e satisfação, o mestre Leão Teixeira, Zé Henrique e Chico Salgado. Sensei Chico Salgado está presente na nossa live agora. Obrigado, mestre Leão Teixeira e Chico Salgado. É uma honra ter vocês presentes no bate-papo que eu estou fazendo com o Pedro Valente. Tá? São dois amigos, dois grandes expoentes do jiu-jitsu. Eu deixo aqui o meu abraço e a gratidão pela presença deles. Beleza. Vamos lá, mestre. E se falando agora da nossa armadura, a nossa segunda pele, digamos, podemos dizer assim, a padronização do seu kimono. No que o senhor se inspirou para fazer a padronização com o logotipo do senhor? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Em primeiro lugar, o kimono em si é uma réplica do kimono que era utilizado originalmente pelos irmãos Gracie, na Academia Gracie, que é um kimono um pouco mais fino, a manga é um pouco mais curta. Não só ele é confortável, mas também o nosso intuito é simular uma roupa comum. Claro que tem que ser resistente, porque senão vai rasgar sempre, Sim. Mas uma roupa comum como as pessoas se vestem no dia a dia. Né? Porque
Tem o treino sem kimono, que nós fazemos e é importante, mas uma realidade é que numa briga de rua a pessoa vai te agarrar pela camisa. Então você tem que estar acostumado com isso, com a pessoa te puxar pela roupa e você também poder usar a roupa do seu adversário em seu benefício. Numa situação de defesa, numa situação crítica, nós temos que usar todas as ferramentas que estiverem ao nosso dispor. E a roupa do nosso agressor, ela pode ser usada e nós ensinamos então dessa forma. E o kimono, como nós não participamos das competições, nós não estamos restritos às regras da competição, de cumprimento da manga, de nada disso. E também não usamos o kimono como forma de evitar um estrangulamento, aquela gola muito grossa. Então nós padronizamos o kimono inspirados no kimono original utilizado na Academia Gracie, esse kimono mais fino. E a nossa logomarca, ela é inspirada numa fotografia do início da década de 80, uma matéria da antiga revista Manchete, com o meu pai, e eles tiraram uma foto para aquela revista com o grande mestre Hélio Gracie fazendo a defesa do pisão no rosto. Meu pai dá um chute alto e o grande mestre Hélio Gracie recua com um passo atrás, a noção de distância que é tão importante, a base. Sim. Então, essa é a fotografia, que é uma fotografia histórica, que está na nossa academia também, e o nosso logo ele foi inspirado nessa fotografia. Sim, entendi. E mais uma honra para mim, mestre, saber que essa foto é o grande mestre Hélio Gracie e o seu pai fazendo, porque essa foto, tudo quanto é matéria referente a jiu-jitsu tem essa foto, né? É uma foto bem legal. Exatamente. É o nosso logo, é algo que nós carregamos no nosso kimono. E também, não sei se você já verificou, no nosso kimono, no nosso peito, lado esquerdo, tem um kanji, um caractere japonês, que é o caractere Yu, em japonês, que quer dizer valentia, bravura. E essa coincidência do nosso sobrenome, Valente, então a gente carrega isso, porque é uma das virtudes mais importantes dos guerreiros samurais, e para o grande mestre Hélio Gracie, nosso professor também, considerava a coragem a virtude mais importante do ser humano. Então nós carregamos isso no nosso peito. Perfeitamente. Agora, mestre, vamos falar de toda a sua trajetória. Chegou um dado momento, nessa trajetória toda, que o senhor começou a formar discípulos. E quantos alunos o senhor tem, podemos dizer, espalhado pelo mundo ou concentrado só aí em Miami? O senhor tem discípulos aqui no Brasil? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Em primeiro lugar, os discípulos não são meus, são da nossa academia, porque o jiu-jitsu é um trabalho em equipe, é um trabalho em grupo, né? Os meus irmãos que fazem um trabalho fantástico e todos os alunos que ajudam uns aos outros. Então eu gosto de dizer que são faixas pretas da Valente Brothers, são alunos da Valente Brothers. Então nós temos a nossa base, porque o nosso trabalho sempre foi mais um artesanato do que uma linha de montagem. Né? Nós acreditamos que o jiu-jitsu é um artesanato. Para nós é um sacerdócio. Nós fazemos isso com todo o amor, com todo o carinho. Todos os alunos têm a nossa atenção máxima, cada um com a sua individualidade. Então, o nosso objetivo não é expandir muito. Temos respeito por aqueles que fazem um trabalho diferente e importante. Mas o nosso é focar dentro da nossa academia e fazer com que a nossa academia tenha o melhor jiu-jitsu, né, a melhor fonte de saúde que os nossos alunos possam ter. Mas, claro que já estamos fazendo isso há tantos anos, que muitos alunos se formam faixas pretas, fazem o curso de professor e também abrem as suas academias. Aqui em Miami nós temos, na Grande Miami, 2 outras academias ligadas a nós, e nós temos também várias espalhadas, não só pelos Estados Unidos, mas pelo mundo. Mas não é algo que nós buscamos aumentar, não. Isso é uma coisa que cresce de forma orgânica e vem dos alunos. O aluno vem, ele quer fazer parte do nosso programa, e é algo que demora, que não é fácil, a gente não tem uma maneira fácil, não. Claro que nós temos aqui um método, Valente Brothers, que é um método desenvolvido também inspirado, baseado no método do grande mestre Hélio Gracie, que é um método para ensinar o jiu-jitsu completo em aulas coletivas. Então, professores de jiu-jitsu, faixas pretas de jiu-jitsu, vêm à nossa academia, fazem o curso e podem utilizar o método
em suas academias. É como uma universidade, ela pode utilizar um livro determinado num curso de economia, num curso de biologia, mas o livro é o método e a escola continua com o seu nome, com a sua linhagem, e nós não interferimos nisso. Perfeito, mestre. Perfeito. Agora, mestre, eu estou com uma foto aqui de rede social e vou mostrar para o senhor, tá, em outro aparelho, outra rede móvel que eu estou aqui. O senhor explica um pouquinho a ligação dessa foto, por favor. O senhor consegue visualizar legal? Consigo. Poxa, essa foto, você pode perceber que eu estou com a camisa do Bangu. Nós falamos em Zona Norte, né? As minhas paixões da Zona Norte é o Vasco em São Cristóvão e a Portela em Oswaldo Cruz e Madureira. Mas Sim. também a Zona Oeste, né? Eu passei grande parte da minha infância em Bangu e aí nessa foto estou com a camisa do Bangu, que representa algo importante. Mas também essa foto é o meu pai me ensinando jiu-jitsu. Eu tinha 3 anos de idade e eu fazendo Sim. ali uma defesa de gravata, né, que você empurra o nariz, pressiona, faz parte do nosso programa de jiu-jitsu. E o meu pai, quer dizer, e eu agora, meu filho tem 3 anos e eu tirei uma foto na mesma posição com o meu filho. Então essa foto representa muito, né? De avô para pai para neto. Legal. Gerações que né? vão se perpetuando e o nosso respeito máximo aos nossos ancestrais, aqueles que vieram antes de nós buscamos aprender com eles sempre, com a memória deles, com o legado deles. Beleza. Mestre, agora eu tenho mais uma pergunta e depois eu vou deixar aberto ao público se quiserem fazer alguma pergunta, né? Eu tenho uma pergunta que eu tenho que fazer essa pergunta, tá? Porque senão eu vou ser finalizado segunda-feira, tá? Então, é a pergunta do meu mestre, né? Então eu tenho que fazer, tá? A pergunta é a seguinte. Não, então, mestre, eu confundi que eu estou aqui com o equipamento todo armado aqui na mesa da minha casa e a pergunta eu já fiz, na verdade, foi essa pergunta da foto, tá? Boa, e aí boa. Eu esqueci de tirar o ícone aqui e aí confundiu. Não, Bom, tranquilo, fica à vontade. eu vou deixar aberto agora, mestre, aos convidados, para não ficar o bate-papo só entre a gente. Vou deixar as pessoas fazerem algumas perguntas. Eu tenho mais 2, tá? Para a gente finalizar. E depois da pergunta do público, que está acompanhando a gente finaliza com muito louvor essa entrevista que o senhor se dedicou em 2 partes para mim, tá bom? Então, galera que está acompanhando a gente, quem quiser fazer pergunta para o professor e mestre Pedro Valente, está aberto, fiquem à vontade. Eu vou dar um tempinho de 2, 3 minutos para as perguntas aparecerem aí quem quiser. E o senhor, se quiser acrescentar alguma coisa, pode acrescentar. Dizer que é um prazer enorme estar aqui com você e que nós somos militantes do jiu-jitsu já há tantos anos e acreditamos muito no jiu-jitsu como uma ferramenta, principalmente de desenvolvimento humano. Né? Nós devemos, através do jiu-jitsu, nos tornarmos seres humanos melhores. E o 753 representa isso. E se eu puder aqui, para todos que estão nos assistindo, deixar essa mensagem, esse recado, de que nós, como praticantes de jiu-jitsu, temos uma responsabilidade muito grande, porque aprendemos uma arma invisível, né? De defesa e de ataque. Ataque e defesa. Sim. Então, o jiu-jitsu pode ser usado para o bem, mas também pode ser usado para o mal, se não for ensinado junto com a filosofia. O meu pai sempre dizia isso. A filosofia ela deve ser sempre ensinada com o jiu-jitsu. Então, aprendam a filosofia, entendam o caminho do bem, né? Conceitos como benevolência, como respeito, como lealdade. Nós não podemos separar o jiu-jitsu dessas virtudes, a prestimosidade, a vontade de servir ao próximo, de ajudar o próximo. Né? E os cuidados com o corpo, o jiu-jitsu longe das drogas, longe de maus hábitos, né? Nós sempre voltados para a saúde. Né? Isso eu considero fundamental. E eu vejo aí que temos algumas perguntas aí dos amigos. Podemos Tem uma pergunta aqui de um casca grossa também, que com certeza o senhor conhece. Tá? Depois que o senhor já completou a fala do senhor, que eu passo a pergunta.
Não, não, já completei. Ó. Acabou de entrar o Riron Grace aí, nosso grande amigo. Um grande abraço para ele. Abraço, mestre. Bom, ô Pedro, posso chamar de Pedro, né, mestre? Claro, fica à vontade. Você, não precisa me chamar de Tá. senhor, não. A pergunta do Vinicinho, casca grossa também. Ele está perguntando qual a importância do jiu-jitsu marcial para o acréscimo da técnica em relação ao jiu-jitsu esportivo. Olha, essa pergunta é muito interessante. Talvez a minha resposta não seja a que os amigos esperam. Eu considero que o jiu-jitsu esportivo, ele hoje em dia está muito desenvolvido tecnicamente, fisicamente. É uma Sim, especialidade, é uma especialização. Eu considero que os grandes campeões são aqueles que se especializam nisso 100%. sim, É difícil você conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. É o que eu falo às vezes, o exemplo do pato. Né? O pato, ele nada, voa e anda. Mas sim. ele voa mal, nada mal e anda mal. Então, eu não recomendo que ninguém seja pato. Então, eu acho que a especialização é importante, como nós decidimos nos especializar na defesa pessoal. E esse é o nosso grande diferencial, além das aulas que nós tivemos com o grande gênio, o grande mestre Hélio Gracie, que nos colocou nesse caminho. Mas Perfeito. então, eu acho que, claro, que os fundamentos das alavancas, os princípios técnicos ajudam em qualquer setor. Mas na prática do jiu-jitsu esportivo, os atletas também aprendem esses fundamentos, esses princípios. Então, eu não estou dizendo que os praticantes de jiu-jitsu não devam, os que fazem o jiu-jitsu esportivo, não devam aprender defesa pessoal, porque todo ser humano deve saber se defender. E também não estou Sim, dizendo que a prática do jiu-jitsu esportivo não vai ajudar a um praticante numa situação crítica, numa situação de ataque, de briga de rua, pode ajudar, claro, é uma vantagem, porque qualquer esporte de combate ajuda. Mas eu acho que as especializações são importantes. E para um competidor se tornar um grande campeão, principalmente nos níveis mais competitivos do esporte, ele sim. deve se especializar naquilo. Como também, para se tornar um grande expoente do jiu-jitsu de defesa pessoal, também essa especialização é importante. Eu mando um grande abraço para o Vinicinho, realmente, como você disse, um grande campeão, um grande casca-grossa do nosso jiu-jitsu. Perfeito. Mestre, antes da próxima pergunta, eu costumo falar, todas as lives eu falo isso, que a gente sempre toca no assunto do jiu-jitsu antigo, esse paralelo do jiu-jitsu antigo e o jiu-jitsu da atualidade. Eu costumo dizer, mestre, com propriedade, sem ser antiético, com todos os profissionais, que hoje em dia, no mundo, existem muitas academias de luta e poucas escolas de luta, o que ensina justamente isso que todos os descendentes antigos do jiu-jitsu, tá? Eu digo os descendentes antigos, o senhor e os demais que vêm dessa linhagem, esquecem a parte do jiu-jitsu, como a parte do jiu-jitsu que eu digo, rolamentos, a parte de defesa pessoal, a parte de quedas, que hoje em dia é esse paralelo do jiu-jitsu raiz, vamos colocar assim, e o jiu-jitsu esportivo. Hoje em dia, todo mundo chega na academia, faz, vamos supor, meia dúzia de posições, vamos rolar. E esquece a parte dos atemis, dos ukemis, as quedas, os rolamentos, que é o principal. Eu falo isso porque tem uma pergunta aqui, que é a próxima pergunta, que é do Ronaldo Confessor, que é fada. Tá? O meu mestre é discípulo direto dos fadas, tá? E lá na Academia Fada, em Bento Ribeiro, não é uma academia de jiu-jitsu, é uma escola de jiu-jitsu. Você lá, todos os sábados, nos encontros que a gente tem o sábado estipulado. Hoje é aula só de rolamento, hoje é aula só disso, é aula só daquilo, para não perder essa essência do jiu-jitsu raiz, a antiga. Por isso eu falo sempre, e foi muito bom, e obrigado pela colaboração do tema que o senhor abordou na pergunta do Vinicinho. E a pergunta do Ronaldo, mestre, é a diferença do jiu-jitsu e o jiu-jitsu dos irmãos Valentes. Que ótima, ótima pergunta. Eu, em primeiro lugar, o Vinicinho, ele completou aqui a pergunta dele, dizendo, fiz essa pergunta porque eu acho que nos dias de hoje as duas modalidades andam se distanciando muito, eu acho isso terrível. Eu concordo com ele,
Eu acho que essa aproximação é importante. A minha resposta foi só no sentido que eu acho que o melhor argumento para aproximar não é dizer, olha, treina a defesa pessoal porque vai te ajudar na competição. Porque o atleta não sente isso. Ele não sente isso. Ele sente que quanto mais ele treinar aquilo, melhor ele vai ficar na competição. Quanto mais ele treinar, o rola para a competição. Eu acho que os argumentos devem ser outros. Os argumentos devem ser principalmente no bem que esse entendimento completo do jiu-jitsu faz. E é algo que você pode fazer para o resto da sua vida. Né? O jiu-jitsu competitivo, muito competitivo, ele fica mais difícil à medida que você vai avançando na idade. Mas o jiu-jitsu marcial, o jiu-jitsu completo, ele pode ser feito para sempre. Porque você não tem que usar força, você tem que aprender a usar a força do seu adversário. Original do jiu-jitsu. Então, eu queria fazer esse ponto. Respondendo à pergunta do nosso Ronaldo Confessor, é isso? Isso. Confessor. Positivo. Certo. Ronaldo, um prazer, obrigado. Eu sou grande admirador da linhagem do grande mestre Oswaldo Fada. Eu cresci a minha infância inteira escutando da Academia Fada, uma referência. Meu pai sempre me contava porque eram os rivais nas preliminares das grandes lutas de Carson Gracie e de outros da época. As preliminares sempre eram entre os alunos da Academia Fada e os alunos da Academia Gracie. Meu pai teve a chance de enfrentar alguns desses lutadores, o mestre Aderbal Batista, que foi um dos grandes discípulos do grande mestre Fada, fizeram uma luta memorável no Maracanãzinho. Então, eu sempre cresci escutando o meu pai falar muito bem do Aderbal, muito bem do grande mestre Fada e dessa linhagem. Então, tenho um grande respeito. E em relação ao jiu-jitsu e o jujutsu, na verdade, são a mesma coisa. Eu, através da minha pesquisa, juntamente com meus irmãos, nós descobrimos, isso na verdade nosso pai foi quem descobriu primeiro, que a grafia JIU, JITSU, que foi a grafia que chegou no Brasil, ela não é correta. Ela não representa porque o jiu-jitsu não é uma palavra em português, nem em inglês, é uma palavra em japonês. E o japonês utiliza caracteres diferentes, eles não utilizam o alfabeto romano. Né? Então é o kanji, são 2 caracteres kanji, que na verdade tem origem chinesa. Primeiro é o ju, que é o mesmo do judô. Você não escreve jiu-do, mas o caractere é exatamente o mesmo. Então a grafia correta é a usada pelo pessoal do judô, JU. E o segundo caractere, que quer dizer arte, né? Suave arte suave, mas o ju é o suave e o arte é o jutsu. Na verdade, a grafia correta é JUTSU. Claro que eu não estou dizendo e propondo que todos mudem essa grafia, que todos passem a usar jujutsu. Nós usamos porque nós consideramos a nossa academia, desde que nós mudamos para esse edifício, nós consideramos um centro educacional. Então, nós sentimos uma responsabilidade de escrever a palavra da maneira certa, até para poder ensinar o significado. É difícil você explicar o significado de uma palavra de outro idioma, com outro caractere, se você não está escrevendo aquela palavra da maneira certa, porque jiu em japonês não quer dizer nada. Jiu-jitsu já é um termo consagrado, mas nós, para podermos explicar, fazemos isso. Mas claro que em algumas situações ainda utilizamos a grafia mais consagrada no Brasil, mas eu devo deixar claro que não é que o jujutsu é uma coisa e o jiu-jitsu é outra. Não. Jujutsu e jiu-jitsu são 2 formas de transliterar os caracteres japoneses. E a forma correta é jujutsu. Agora, esse erro foi cometido, parece que na Alemanha, ainda no século XIX, e se perpetuou. Perfeito. Mestre, antes da próxima pergunta, que é uma pergunta bastante interessante, e estão parabenizando a gente pela live. O meu mestre quer fazer um complemento na pergunta, se eu não me engano, do Vinicinho. Tá? Ele vai entrar no vídeo agora para fazer esse complemento, para abrilhantar mais e acrescentar o nosso bate-papo. Na verdade, não é... Vai, fala. Ele vai falar agora, mestre. Só um minutinho. Perfeito. Vai. Na verdade, não é essa pergunta, não. Eu estou aqui com uma imagem da
academia do senhor... centraliza aí, Fábio. Aqui, mestre. A imagem. Aí, é Quer isso falar aí. sobre essa imagem aqui? É isso aí. Essa é a nossa academia aqui em Miami. Então, mestre, que eu gostaria de saber se o senhor tem ideia da dimensão de área construída desse empreendimento. Olha, essa é uma pergunta boa para o meu irmão Joaquim, que foi quem liderou esse projeto, dessa construção, dessa obra. E aqui nos Estados Unidos, eu estou aqui há tantos anos, a gente aqui nos Estados Unidos, eles falam em pés quadrados. Aí no Brasil são os metros quadrados. Então, eu sei que a área de ar-condicionado, vocês podem fazer a conversão aí, é um pouco mais de 11 mil pés quadrados. Eu não sei exatamente quantos pés quadrados, em torno de 1.000 pés quadrados, talvez, 1.000 metros quadrados, uma coisa assim. Essa é a área de ar-condicionado. Tem ainda a laje e o estacionamento, que não entram nessa matemática. Então, mas é mais ou menos isso, uns 12 mil pés quadrados de área ar refrigerada. Perfeitamente. Depois eu faço essa continha para o senhor, transformando em metro quadrado e passo porque eu entendo de refrigeração também, aí já fica fácil que está na minha área também. Tá? Boa. A pergunta agora, mestre, é a seguinte. Está agradecendo, né? O convidado é o Rubens Lucena, está agradecendo, dizendo que é uma excelente live e está dizendo que é fã dos Sekres, acho que é isso. Ouço falar muito sobre o código 753 e mais recente sobre a Valente Brother Tactical. Será que o mestre Pedro poderia falar um pouquinho sobre isso? Ali acho que ele quis dizer sou fã dos senhores. Isso, eu acho que saiu errado talvez. ali. Sou fã dos senhores. E o Rubens é um grande amigo e parceiro de treino da Academia Gracie na década de 80 e no início da década de 90, lá no Rio de Janeiro. Um grande expoente também do nosso jiu-jitsu, Rubens Lucena. E o Código 753 é o que nós explicamos antes, é a organização que nós fizemos da filosofia do jiu-jitsu, que hoje em dia muitos estão utilizando e para o nosso orgulho. Né? A Kira Gracie, que faz um trabalho fantástico na Gracie Core, no Rio de Janeiro, ela utiliza o 753, e muitas outras academias. E é uma maneira de explicar como que nós vamos alcançar a saúde física, né? A boa saúde física, mental e espiritual através da filosofia do jiu-jitsu. Então, o 7 vem do código do Bushido, dos samurais japoneses, são as 7 virtudes dos samurais, né? Organizadas por Inazo Nitobe, no final do século XIX. Nós temos ali também os 5 pilares da saúde do corpo, né? A alimentação, que é tão importante, preconizada pelo grande mestre Carlos Gracie, o exercício físico, o bom descanso, a higiene, a positividade. E aí entra na parte mental, que é o equilíbrio emocional, a atenção plena e a fluidez. Então, o 753 é isso, é ensinar esses valores para que os alunos, com o poder que o jiu-jitsu dá a eles, possam também se tornarem cidadãos e cidadãs melhores. Isso é muito importante para nós. Em relação ao VIBTEC, que ele perguntou, é um projeto liderado pelo nosso irmão caçula, o professor Joaquim Valente, que além de um grande professor de jiu-jitsu, ele também é especialista na parte de armas de fogo. E como a origem do jiu-jitsu, os samurais, eles também trabalhavam a parte de armas dentro do bujitsu. Nós aqui também ensinamos isso. Aqui nos Estados Unidos o porte de arma é legal, né? Todo cidadão tem o direito constitucional de ter a sua arma em casa. Então muitos alunos têm arma e também, como nós ensinamos técnicas para desarmar um assaltante, então é importante que o aluno saiba manusear uma arma de fogo. Nós temos todo um sistema que realmente é fantástico, não só porque normalmente o treinamento de tiro é feito no stand e não tem a mesma adrenalina de uma situação de vida ou morte, né? Vários elementos que podem afetar o alvo em movimento, situações de perigo, a bala...
tudo isso é trabalhado nesse curso do VIB Tactical, curso tático de tiro prático, que está fazendo o maior sucesso aqui também, é algo que também é fruto do grande trabalho que nós já viemos fazendo há anos com as forças militares aqui dos Estados Unidos, com os Navy SEALs, com o Exército, com a Marinha, e com a polícia também, departamentos de polícia, SWAT. Então, nós temos aprendido muito com eles e temos trazido essa experiência para dentro da nossa academia. Perfeito. Obrigado ao Rubens pela pergunta. Obrigado também, Rubens, pelo elogio. O seu irmão está presente na live também, o Gui Professor Valente. Guilherme Valente, isso aí. E ele completou para a gente a pergunta do meu mestre. Ele falou que a academia do senhor tem 1.100 metros quadrados. Você viu que eu chutei bem, foi perto do que eu falei. Chutou. O senhor ele é a parte mais da manutenção, né, dessa coisa toda da área, e o senhor é a parte funcional, né? Todos nós nos complementamos. Claro que a nossa função principal dos três é o jiu-jitsu do tatame. Eu tive o privilégio de ter esses dois irmãos que foram treinados pelo mesmo professor que eu e até me ultrapassaram pela capacidade deles. Então, para eu poder contar com o trabalho deles e com a ajuda deles é realmente a grande razão do nosso sucesso. O professor Guilherme e o professor Joaquim. Beleza. Mestre, para a gente fechar agora, 3 perguntas para liberar o senhor nesse final de semana, para o senhor poder aproveitar o final de semana também. Eu não estou com pressa, não. Estou adorando essa nossa conversa aqui. Tranquilo, então. A pergunta é do Fernando. Professor Pedro, o que o senhor tem a dizer sobre as publicações recentes que querem diminuir o legado do mestre Hélio Gracie? Muito obrigado pela pergunta, Fernando. Isso aconteceu. Eu acho que o legado do grande mestre Hélio Gracie é indestrutível. Sim. Mas saíram umas matérias querendo ligar o grande mestre ao integralismo, como se ele fosse um fascista, que é a coisa mais absurda. Eu até dei uma entrevista para o Rodrigo Constantino, jornalista Rodrigo Constantino, da Jovem Pan e da Rede Record. Ele me entrevistou sobre esse assunto e eu falo sobre isso extensamente, está no YouTube para quem tiver interesse, essa entrevista com o Constantino, onde eu explico essa situação. Mas eu acho que isso daí não afeta de forma alguma o legado do nosso grande mestre, que é uma lenda viva em nossos corações, vai viver para sempre pelo trabalho realizado e pelo amor que ele tinha pelo jiu-jitsu. Então, esses recalcados, como eles diziam, que tentam atacar a memória dele de forma injusta, não passarão. Perfeito, mestre. Perfeito. Tá? A outra pergunta agora é do Ricardo Urso Nunes. Tá? Ele está dizendo, não é uma pergunta, na verdade, é mais um elogio e gratificação. Ele está dizendo aqui, professor Pedro Valente e família, todos inteligentes e gentis. Poxa, agradeço muito, Ricardo. Muito obrigado pelos teus elogios. Aí, feras na defesa pessoal também. E espero contar com a sua visita um dia aqui na nossa academia em Miami. Muito obrigado. Marcelinho, mestre, Della Riva. Marcelinho está lá em Portugal, na cidade de Ericeira. Ele está querendo levar o senhor para lá, para a Europa. Poxa, eu adoraria. Nunca fui a Portugal. As nossas raízes da família Valente são portuguesas, do norte, lá de Vila Real, lá do norte de Portugal. E Trás-os-Montes, né? E eu gostaria muito de um dia conhecer Portugal e poder ensinar jiu-jitsu em Portugal. Para mim vai ser uma grande honra. Beleza. Mestre, para fechar agora o nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho os casos engraçados. Nessa trajetória toda, o senhor teve algum momento engraçado no jiu-jitsu que o senhor pode contar para a gente? Aquelas coisas por trás da câmera, de falha nossa. Uma coisa que eu posso dizer é que, apesar do jiu-jitsu ser uma atividade que eu considero séria, eu acho que a disciplina é muito importante, mas eu cresci no jiu-jitsu dando muita risada, eu cresci no jiu-jitsu de uma forma muito leve. Os meus professores, aqui eu menciono o mestre Royler Gracie, que é um grande professor de jiu-jitsu, um grande lutador, um grande campeão, mas ele tem esse lado brincalhão
não passa nada. Se você falar qualquer coisa que não deva dizer, ele cai em cima. Então, é difícil até eu dizer uma, porque todos os momentos meus aprendendo jiu-jitsu no tatame são momentos felizes, são momentos de grande alegria. O nosso querido grande mestre Hélio Gracie também tinha um senso de humor fantástico, adorava uma brincadeira, adorava dar risada. Então, essa parte da diversão no jiu-jitsu era importante, claro que sem perder a disciplina, né? Mas tem hora de brincar e tem hora de seriedade. Mas na hora certa, uma boa brincadeira é fantástica e o nosso crescimento no jiu-jitsu ele sempre foi muito divertido. Se o senhor me permite, mestre, dentre esse tema, o senhor pode falar pelo menos um fato engraçado? Eu estou pensando aqui nas brincadeiras que eram feitas. Eu lembro. O que é engraçado é o seguinte: eu tive aqui, juntamente com meus irmãos, eu tive a honra de receber a visita do grande mestre Hélio Gracie aqui em Miami diversas vezes. Sim. E ele era uma pessoa que muitos têm uma imagem dele como sendo uma pessoa séria, né, um general, muito exigente. Realmente ele era. Mas não conhecem o lado humano, o lado divertido, o lado até brincalhão do grande mestre Hélio Gracie e também a grande humildade que ele tinha. E uma coisa que era muito engraçada é que sempre que ele vinha dormir aqui na nossa casa, ele aqui em Miami, a gente, claro que cedia o quarto principal para ele. Né? E toda vez que ele chegava, ele falava: agora eu vou dormir no quarto do poderoso chefão. Porque ele sabia que o meu pai também usava aquele quarto. Então ele falava: é o quarto do poderoso chefão. Então, quer dizer, ele que era o verdadeiro poderoso chefão, a figura maior do nosso jiu-jitsu, o patriarca do nosso jiu-jitsu, né, juntamente com o irmão Carlos Gracie, ele dizendo que ali ele ia poder dormir no quarto do poderoso chefão. Então, era sempre esse grau de alegria e de leveza que eu considero muito importante. Entendi. Mestre, já passou por aqui, pela tela, nos comentários aí, quero fazer mais um agradecimento com a ilustre presença do Parrupinha. Está presente com a gente aí grande na live. Parrupinha. Ele é um grande campeão, um grande expoente também. Mora aqui perto da gente, a gente está esperando a visita dele assim que terminar essa pandemia. Ele já me prometeu que vai visitar a gente e é um grande expoente. Também viu o professor Ian Bering, que participa do nosso grupo. Sim, estava presente aqui, Ianzinho estava presente. Um abraço, Ian Bering. Jiu-Jitsu Raízes também, ele faz parte desse movimento e é um grande amigo também. É de uma família muito tradicional também no Brasil, né? Eu fiz um bate-papo com o Ian, o mestre, e falei que na apresentação, o cartão de visitas e a apresentação de entrada, eu falei que o entrevistado era ninguém mais e ninguém menos que o filho e neto do homem do jiu-jitsu. É verdade. Muito bem explicado isso, porque o grande mestre Flávio Bering e o mestre Silvio Bering também são vultos da nossa arte. Muito, muito. Eu tenho uma passagem engraçada com o Silvio Bering, que eu fui no workshop dele, que ele ministrou na faculdade no Fundão, e eu cometi o erro, isso é fato engraçado que eu vou carregar para o resto da vida. Eu cometi o erro de cruzar o braço e colocar a mão na cintura. E depois do que o Silvio Bering falou para mim, nunca mais na vida eu cruzo o braço e boto a mão na cintura, mestre. Em hipótese alguma, eu faço isso. Se cruzar tem que ser aquele jeito que o grande mestre cruzava, né? Que é assim. É isso aí. Mas eu nem cruzo desse jeito. Eu prefiro não cruzar para não ter que ficar pagando flexão depois. É verdade, Bom, nós estamos com 48 minutos de bate-papo. Eu vou deixar agora aberto para o senhor fazer os seus agradecimentos, depois eu faço o meu e a gente encerra esse bate-papo de conhecimento e ensino para mim que sou garoto, né? Tendo essa experiência de vocês, de ter isso, de escutar vocês da antiga. Para mim é uma honra, nem dá para citar todo mundo. Estou vendo aí o Ryron Gracie, agora entrou o Robinho Moura, também grande campeão. Nem dá para citar todo mundo aqui que entrou, mas eu queria agradecer a cada um de vocês
né? Sandro Padial, Paulo Carvalho, grande Paulo Carvalho, Paulo Coelho também, uma referência, né? Tanta gente boa que entrou aqui, e eu queria agradecer a todos, todos mesmo, os que eu citei, os que nós não conseguimos citar, mas todos têm a minha gratidão pela presença. Eu espero que vocês possam um dia visitar Miami, conhecer o nosso trabalho e também, Fábio, agradecer a você e parabenizá-lo por esse trabalho que você está fazendo. Eu, essa semana, pude sentir o seu entusiasmo, o quão importante esse programa é para você. Você se preparou para ele, você organizou perfeitamente, você realmente é uma pessoa que tem os predicados necessários para se tornar um grande professor de jiu-jitsu. A sua organização, a sua pontualidade, tudo isso é muito importante e eu fico muito agradecido de poder fazer parte desse seu trabalho, desse seu projeto. E conte conosco, conte com os irmãos Valente, porque agora somos amigos e tudo que você precisar, principalmente aí da Zona Norte do Rio de Janeiro, como nós falamos, Vasco é da Zona Norte, a Portela é da Zona Norte, então isso faz parte das nossas raízes e é um grande prazer poder participar aqui dessa live maravilhosa. Muito obrigado, mestre. E o senhor, como eu já falei em off, o senhor é mais um vascaíno que eu posso considerar meu grande amigo, porque eu não sei o que eu tenho, que eu só tenho grandes amigos de vascaíno eu sendo flamenguista. Comigo não tem essa de separar. Tá? É isso. O Vasco é muito forte na Zona Norte, né? O meu agradecimento, mestre, é ao senhor, primeiramente, tá? Por me conceder esse tempo nesse final de tarde de sábado, tá? Conceder essa entrevista. Obrigado por todos os elogios que o senhor me fez. Tá? Eu sou muito grato. Eu comecei isso por conta da pandemia. Eu comecei essa coisa de live sem, digamos, sem compromisso, tá? Para conhecer a história. E sou muito grato ao meu mestre, à minha equipe Okami BJJ, tá? E a revista, tá? Que é Jiu-Jitsu BJJ. O senhor pode visualizar aqui na parede da minha casa. Eu tenho uma organizaçãozinha aqui melhor. Tá? Tem aqui também, ó, patrocínio de hoje da revista. Esse bate-papo nosso, ele vai ser trabalhado, editado, algumas coisas de falha de áudio e vai ser colocado disponível na revista que roda todo mundo. O senhor e seus amigos vão poder acompanhar a qualquer hora e momento esse nosso bate-papo. Obrigado por tudo. Tudo que o senhor falou de elogio para mim, o senhor pode ter certeza que eu recebi os elogios emocionado aqui. Muito obrigado por tudo e Um grande abraço, meu amigo. Tudo de bom. Valeu, muito obrigado, mestrão. Valeu, bom final de sábado. Obrigado pela oportunidade. Bom final de sábado. Valeu, igualmente. Bom, pessoal, obrigado a todos que tiveram presente aqui com a gente. Com todos os problemas de áudio e conexão, mas aconteceu tudo bem. A segunda parte foi melhor do que a primeira. Áudio perfeito, vídeo perfeito. Obrigado a todos. E daqui a 15 dias tem outra live com mais um convidado da pesada e que tem muita história para contar. Aguardo todos vocês. Minhas redes sociais estão abertas. Quem quiser me adicionar, estamos aí. Um abraço a todos. Bom final de semana. E agradecimento ao meu mestre André Viana, que está aqui presente do meu lado. Valeu, galera. Obrigado aí pela presença de todos. Abraço a todos.